Faxineira humilde salvou o CEO milionário que estava desmaiado no lixo. E o que aconteceu quando ele sussurrou seu segredo mudou sua vida para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A escuridão das 5 da manhã ainda cobria a cidade de São Paulo. Mas para Eulália Nascimento, o dia já havia começado horas antes. O ar frio da madrugada arrepiava a pele de seus braços enquanto ela empurrava o pesado contentor de lixo pela área de serviço do condomínio Morumbi. Aos 28 anos, sua rotina era um ciclo de movimentos automáticos para garantir que as contas fossem pagas e que houvesse comida na mesa de sua pequena casa na periferia. O cheiro de desinfetante se misturava ao odor adocicado do lixo de luxo, uma combinação estranha de descarte e riqueza que ela já nem notava mais. Seus pensamentos, como sempre, flutuavam entre o cansaço e a saudade. 6 anos. Fazia 6 anos que um pedaço de sua alma tinha sido arrancado. 6 anos que o riso de Gael, seu pequeno menino, tinha se tornado apenas uma lembrança dolorosa. A esperança, antes uma chama teimosa, havia se tornado uma brasa quase apagada. Ela já não procurava mais o rosto dele em cada criança que via na rua. Tinha aprendido a conviver com o vazio, uma tarefa cruel que a vida lhe impôs quando ela tinha apenas 22 anos. Naquela manhã, algo quebrou a monotonia. Perto de uma das últimas lixeiras, uma forma escura se destacava. Não era um saco de lixo, parecia um corpo. O coração de Eulália acelerou. Seu primeiro instinto foi recuar, pegar o celular e ligar para a segurança. Mas ela parou. Uma perna estava visível, coberta por uma calça de tecido caro, o sapato de couro brilhando fracamente sob a luz do poste. Não era um morador de rua, era um deles, um dos ricos. Com passos hesitantes, ela se aproximou. O medo era real, mas uma curiosidade estranha a impulsionou. Ao chegar mais perto, viu o homem inteiro. Ele era jovem, talvez um pouco mais velho que ela, e usava um terno que provavelmente custava mais do que o aluguel de sua casa por 1 ano. Seu rosto estava virado para o lado, manchado de sujeira e sangue seco que vinha de um corte na testa. Ele estava desmaiado, jogado entre os sacos como um objeto descartado. Eulália se agachou, o coração batendo forte no peito. "Senhor?" Ela chamou baixo, sem coragem de tocá-lo. Nenhuma resposta. Ele respirava, um sopro fraco e irregular. Foi então que ele se moveu um pouco e um murmúrio escapou de seus lábios rachados. Ela se inclinou mais, tentando entender as palavras. Eram quase inaudíveis, quebradas pela dor. "Rafael, meu filho." O nome não significava nada para Eulália, mas as 2 palavras seguintes a atingiram com uma força inexplicável. "Meu filho." Uma pontada de dor familiar atravessou seu peito. Ela conhecia aquela dor, conhecia aquele amor desesperado que as palavras carregavam, mesmo em um delírio. O homem sussurrou de novo, um pouco mais claro desta vez. "Perdão, eu não sabia que era roubado." O mundo de Eulália parou de girar. O ar frio, o cheiro do lixo, o cansaço, tudo desapareceu. Apenas aquelas palavras ficaram. Roubado. A palavra ficou suspensa no ar, carregada de um peso impossível. Uma ideia absurda, louca e completamente sem sentido começou a se formar em sua mente. Uma faísca de esperança, tão perigosa e tão brilhante que a assustou. Poderia ser, depois de tanto tempo? Ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Era uma coincidência. Uma triste e cruel coincidência. Seu Gael não se chamava Rafael, e aquele homem era um estranho, um milionário ferido no lixo. Não havia nenhuma conexão. Não podia haver, mas seu corpo agiu antes que sua mente pudesse processar. Suas mãos, que tremiam um pouco, foram até o rosto dele. Ela tocou sua testa. Ele estava quente, febril. Naquele momento, ele não era um patrão, um homem rico.
Era apenas alguém ferido, sofrendo, falando sobre uma criança. A mãe dentro dela, a mãe que nunca deixou de existir, reagiu. Ainda assim, a razão falou mais alto. Ela não podia levá-lo para sua casa. Ele precisava de um médico, de cuidados que ela jamais poderia oferecer. Olhou ao redor. A rua continuava deserta e silenciosa. Com os dedos ainda trêmulos, ela pegou o celular gasto do bolso do seu uniforme e discou o número da emergência. Sua voz saiu baixa e instável quando a atendente respondeu. Alô, eu encontrei um homem. Ele está desmaiado e ferido. Aqui no Morumbi, na área de serviço do condomínio Golden Green. Enquanto esperava a ambulância, ela não se afastou. Ajoelhou-se ao lado dele, o frio do chão de cimento entrando em seus joelhos. Uma parte dela dizia para ir embora, para voltar ao seu trabalho e esquecer tudo aquilo. Mas a outra parte, a parte que ouviu aquele sussurro sobre um filho roubado, não a deixava sair. Em poucos minutos, as luzes da ambulância cortaram a escuridão, aproximando-se rapidamente. 2 paramédicos desceram e agiram com eficiência, avaliando o homem e colocando-o com cuidado em uma maca. A senhora que o encontrou. Um deles perguntou a Eulália, que apenas concordou com um gesto. Nós vamos levá-lo para o hospital Albert Einstein. A polícia será notificada. Quando eles estavam prestes a fechar as portas da ambulância, Eulália tomou um fôlego e deu um passo à frente. Eu posso ir junto. Eu estou preocupada. Quero ter certeza de que ele vai ficar bem. O paramédico a olhou por um instante, talvez vendo a preocupação genuína em seu rosto. Ele deu de ombros. Suba. O som da sirene era agudo e constante, um ruído que parecia perfurar os pensamentos de Eulália. Dentro da ambulância, o mundo se resumia a um balanço rítmico, à luz forte do teto e ao rosto pálido do homem na maca. Um dos paramédicos estava ocupado, verificando a pressão arterial dele e anotando informações em uma prancheta. Eulália permanecia encolhida no pequeno banco, os olhos fixos no estranho, com medo de piscar e perder alguma coisa. Ela sentia cada solavanco do veículo como um golpe em seu próprio corpo, a ansiedade crescendo a cada rua que passavam. Um dos paramédicos, um homem mais velho com um ar calmo, começou a verificar os bolsos do terno do paciente. Vamos ver se encontramos alguma identificação, ele disse para o parceiro mais novo. Facilita as coisas no hospital. Eulália observava em silêncio, o coração ainda acelerado. O paramédico tirou uma carteira de couro elegante do bolso interno do paletó. Ele a abriu e pegou um documento. Ok, aqui está. Ele anunciou, lendo o documento sob a luz. O nome dele é Constantino Velasco. Idade, 35 anos. O nome não significava nada para Eulália, mas a idade ficou registrada em sua mente. 35 anos. Um homem jovem, no auge da vida, agora inconsciente e ferido. Ela sentiu uma pontada de pena por ele. Um estranho cujo destino tinha se cruzado com o seu de forma tão abrupta. O paramédico guardou a carteira e continuou seus procedimentos. Foi nesse momento que Constantino se agitou novamente, a cabeça virando levemente na maca. Um murmúrio febril escapou de seus lábios. Não foi certo, ele murmurou, a cabeça virando levemente de um lado para o outro na maca. Os papéis, eles disseram que estava tudo certo, que era legal. Eulália se inclinou um pouco para frente, o coração batendo descontroladamente. Do que ele estava falando? Que papéis? O paramédico olhou para o homem e depois para Eulália. Ele está delirando por causa da febre e do ferimento na cabeça. É comum. Ela apenas moveu a cabeça em um gesto de entendimento, sem tirar os olhos do homem. Ela não acreditava que fosse apenas um delírio sem sentido. Aquelas palavras eram importantes. Ela sentia isso. O homem continuou, a voz um pouco mais agitada. Um menino, ele simplesmente apareceu na minha vida. Eu era tão novo. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu tinha só 29 anos. Queria uma família, queria fazer o certo.
A mente de Eulália parou. Todas as peças se encaixaram de uma vez com um clique alto e assustador. O paramédico disse que ele tinha 35 anos. E agora, em seu delírio, ele dizia que tinha 29 quando o menino apareceu. Ela fez a conta, o cálculo mais importante de sua vida. 35 menos 29. O resultado era 6. 6 anos. O tempo exato desde que Gael desaparecera. O tempo exato que ela vivia naquele limbo de dor e saudade. Não era uma coincidência. Não podia ser. A probabilidade era pequena demais. O detalhe preciso demais. O ar faltou em seus pulmões. Aquele homem, Constantino Velasco, tinha recebido uma criança em sua vida exatamente na mesma época em que a sua lhe fora tirada. Eles me disseram que ele era órfão. Constantino continuou a delirar, uma única lágrima escorrendo por sua têmpora. Eu paguei para dar um lar a ele, mas os documentos falsificados, tudo mentira, eu não sabia, falsificados. Roubado. As palavras agora faziam um sentido terrível e completo. Eulália sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mesmo estando sentada. Era o filho dela. Tinha que ser. Aquele homem, sem saber, tinha criado o seu Gael. A vertigem a atingiu com força, e ela precisou se segurar na beirada do banco para não cair. Uma mistura de alegria vertiginosa e pavor absoluto a dominou. A ambulância freou bruscamente e as portas de trás se abriram para a agitação da emergência do hospital. Os médicos e enfermeiros assumiram o controle, levando Constantino para dentro em uma maca. Trauma na cabeça, inconsciente, febril, dizia o paramédico. Eulália foi deixada para trás, no meio do corredor, enquanto a equipe médica desaparecia por uma porta dupla. Ela estava tremendo, não de frio, mas pelo choque da revelação. O que ela faria agora? Invadiria a sala e gritaria que aquele homem estava com seu filho? Não, eles a tomariam por louca. Ela precisava de calma, precisava pensar. Ela precisava que ele acordasse. Com uma determinação fria que nasceu do choque, ela caminhou até a sala de espera. Sentou-se em uma cadeira de plástico, as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Ela não era mais apenas uma faxineira que encontrou um homem ferido. Ela era uma mãe que, depois de 6 longos anos de escuridão, talvez tivesse acabado de encontrar uma luz. E ela não sairia daquele hospital até saber a verdade completa. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Eulália permaneceu sentada na cadeira de plástico. O sol nasceu e começou a iluminar o corredor, mas para ela o mundo continuava na penumbra da madrugada. Cada vez que uma enfermeira passava, seu coração saltava na esperança de uma notícia. Ela enviou uma mensagem de texto para sua supervisora, inventando uma desculpa sobre uma emergência familiar. Era uma mentira, mas a verdade era impossível de explicar. Finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira, uma enfermeira de aparência gentil parou na sua frente. A senhora está aqui pelo Sr. Velasco? Eulália se levantou em um pulo. Sim, sou eu. Como ele está? Ele está estável. Teve uma concussão, nada muito grave e alguns cortes. Foi um grande susto, mas ele teve sorte. Está dormindo agora, sob o efeito de medicamentos, em um quarto particular no 3º andar. Quarto 302. A enfermeira sorriu. A família já foi avisada e está a caminho. A palavra família atingiu Eulália. Claro que ele tinha uma família. Uma esposa, talvez outros filhos. E quem era ela? Ninguém. Uma faxineira que o encontrou no lixo. Ela precisava agir rápido antes que outras pessoas chegassem e sua chance desaparecesse. Obrigada, muito obrigada, ela disse, a mente a mil. Sem hesitar, ela se dirigiu aos elevadores. Cada passo em direção ao quarto 302 era um passo em direção ao desconhecido. Ela parou diante da porta, a mão suspensa no ar. Era loucura. Ela deveria ir embora.
Mas a imagem de seu filho, o pequeno Gael, e as palavras de Constantino na ambulância a impulsionaram para a frente. Ela girou a maçaneta e entrou. O quarto era silencioso, exceto pelo bip suave de um monitor. Constantino dormia, o rosto mais sereno agora, apesar do grande curativo na testa. Ele parecia vulnerável na cama de hospital, despido do terno caro e da aura de poder. Eulália puxou uma cadeira para o canto mais distante do quarto e se sentou. E esperou. O tempo passou. Ela não sabia dizer se foram minutos ou mais de uma hora. Então ele se mexeu. Um gemido baixo escapou de seus lábios e seus olhos começaram a se abrir, piscando lentamente para se acostumar com a luz. Ele olhou para o teto, depois para o lado, e a viu. A confusão tomou conta de seu rosto. Quem é você? Ele perguntou, a voz rouca e fraca. Eulália se levantou e se aproximou da cama, o coração batendo rápido. Meu nome é Eulália. Eu encontrei você esta manhã. Você estava ferido. Ele tentou se sentar, mas uma pontada de dor o fez recuar. Memórias fragmentadas do sequestro, da dor, da escuridão, pareciam voltar. Onde? Onde estou? No hospital. Você está seguro agora, ela disse, a voz mais calma do que se sentia. Ela respirou fundo. Era agora ou nunca. Quando eu o encontrei, você estava falando, delirando por causa da febre. Ele a observou, os olhos cheios de desconfiança. Falando o quê? Você falou sobre um menino, disse Eulália, as palavras saindo com cuidado. Um menino chamado Rafael, e sobre uma adoção. O pouco de cor que havia no rosto de Constantino desapareceu. O medo que ela viu em seus olhos era diferente agora, mais profundo. Era culpa. Eu não sei do que você está falando. Por favor, ela insistiu, a voz embargada pela emoção. Eu ouvi o que você disse na ambulância, sobre os papéis falsificados. Sobre ter 29 anos. Eu só preciso entender. Por favor, me conte a verdade. Constantino fechou os olhos, o peso do mundo parecendo cair sobre ele. A dor de cabeça, a confusão do sequestro e agora aquela mulher, uma completa estranha, que parecia conhecer seu segredo mais sombrio. Talvez fosse o trauma, talvez a medicação, mas a muralha que ele construiu ao redor daquele assunto por 6 anos finalmente cedeu. Ele abriu os olhos e eles estavam cheios de uma dor antiga. Foi há 6 anos, ele confessou, a voz pouco mais que um sussurro. Eu era jovem, tinha acabado de assumir a empresa do meu pai. Eu era sozinho, queria uma família mais do que tudo. Ele olhou para as próprias mãos. Fui apresentado a umas pessoas, um advogado. Eles disseram que podiam me ajudar com uma adoção privada, de uma criança que não tinha ninguém. Eu acreditei, paguei a eles, e um dia eles simplesmente apareceram com um menino, um garotinho de pouco mais de 1 ano. Eulália sentiu as pernas fraquejarem e se segurou na beirada da cama. Eu o chamei de Rafael, continuou Constantino, a voz embargada. Eu o amei no instante em que o vi, mas eu era ingênuo, nunca questionei. Só recentemente, quando precisei de uns documentos para a escola dele, descobri que tudo era uma farsa. A certidão de nascimento era falsa. O advogado, as pessoas, todos desapareceram. Foi quando entendi que não salvei um órfão. Eu comprei uma criança roubada. A confissão ficou no ar, devastadora e crua. Ele a olhava, esperando por um julgamento. Mas Eulália não conseguia sentir raiva. Tudo o que ela sentia era o som da sua própria história, finalmente sendo contada pela boca de um estranho. O silêncio que se instalou no quarto do hospital era pesado. Constantino terminou sua confissão e ficou olhando para as próprias mãos, o rosto repleto de vergonha e derrota. Ele esperava gritos, acusações, ódio. Esperava que aquela mulher, Eulália, o denunciasse para a polícia. Qualquer coisa seria mais fácil de suportar do que aquele silêncio. Quando ele finalmente ergueu os olhos para encará-la, ficou surpreso. Não havia raiva no rosto dela.
Havia uma dor profunda, um reconhecimento que o assustou ainda mais. Eulália respirou fundo, o ar tremendo ao entrar em seus pulmões. Eu não sinto raiva de você, Constantino, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Eu acho que... eu entendo. Você também foi enganado. Ele a olhou confuso. Como você pode dizer isso? Você não sabe o que... Eu sei, ela o interrompeu. E pela primeira vez, ele viu a imensidão do sofrimento que ela carregava. Eu sei, porque a criança que você criou, eu acredito que seja o meu filho. Constantino sentiu como se o chão tivesse se aberto. O quê? Não, isso é impossível. Deixe-me contar uma história, disse Eulália, e ela se sentou na cadeira ao lado da cama, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Há 6 anos eu não trabalhava com limpeza. Eu era só uma mãe. Eu tinha 22 anos e morava em uma casinha pequena com um quintal de terra nos fundos. E eu tinha um filho. O nome dele é Gael. Ela fez uma pausa. A simples menção do nome trazendo uma onda de lembranças. Ele era tudo para mim. Ele tinha o sorriso mais lindo do mundo e cabelos cacheados. Naquele dia, era uma tarde quente de sábado. Ele estava brincando no quintal. Ele tinha acabado de aprender a andar com mais firmeza e adorava correr atrás das galinhas da vizinha. A cena era tão viva em sua mente que ela falava como se estivesse lá. Ele estava com um macacãozinho azul, o favorito dele. Eu estava olhando pela janela da cozinha. Entrei por 1 minuto, apenas 1 minuto, para pegar um copo de água para ele. Eu juro, não foi mais que isso. A voz dela falhou. Quando eu voltei para a porta, o quintal estava silencioso. Eu o chamei. Gael, filho! Mas não houve resposta. Lágrimas que ela segurou por anos começaram a rolar por seu rosto. Eu corri lá para fora. Procurei em todos os cantos. Pulei o muro para o terreno do lado. Gritei o nome dele pela rua inteira. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Ele simplesmente desapareceu, como fumaça. Constantino ouvia, imóvel, o horror crescendo em seu rosto a cada palavra. Eu fui à delegacia, continuou Eulália, a voz agora dura com a lembrança da injustiça. Eu estava desesperada, chorando, implorando por ajuda. E o policial de plantão, ele mal olhou para mim. Ele me mediu de cima a baixo, viu minhas roupas simples, meu rosto de menina. Ele disse com todas as letras: mãe nova da periferia sempre se descuida. Fique calma, uma hora ele aparece. A humilhação daquele momento ainda queimava. Eles não me levaram a sério. Para eles, eu era só mais uma estatística. Uma mãe solteira e irresponsável que perdeu o filho. Eles nunca o procuraram de verdade. Registraram o caso e o arquivaram. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, seu olhar encontrando o de Constantino, um olhar que o prendeu, que o forçou a encarar a verdade que ele havia ignorado. Eu nunca mais o vi. Por 6 anos, eu vivi sem saber se ele estava vivo, se estava bem, se sentia minha falta. Ela se inclinou um pouco para a frente, sua voz um sussurro que preencheu cada canto do quarto. Constantino, o meu Gael, o menino que foi levado do meu quintal naquele dia. Ele tinha acabado de completar 1 ano de idade. O queixo de Constantino tremeu. Ele se lembrou do menino que recebeu. Pequeno, assustado, mal falando, com pouco mais de 1 ano. As datas, as idades, a história dela e a dele. Eram 2 metades da mesma tragédia. A culpa que ele sentia antes era uma gota no oceano comparada ao que sentia agora. A dor daquela mulher era real, e ele, sem saber, tinha sido o beneficiário do crime que a destruiu. Meu Deus! Ele sussurrou, a compreensão finalmente o atingindo em sua totalidade. O que foi que eu fiz? Constantino se endireitou na cama, ignorando a dor que o movimento lhe causou. Sua expressão mudou. A culpa ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Determinação. Ele era um homem de 35 anos agora, não mais o jovem ingênuo de 29.
Ele era um empresário que resolvia problemas, e aquele era o maior problema de sua vida. Eu vou consertar isso, Eulália, ele disse, a voz baixa, mas carregada de um peso que a fez acreditar nele. Eu não sei como, mas eu juro que vou te ajudar a descobrir toda a verdade, e eu vou trazer seu filho de volta para você. Ele hesitou por um segundo, sabendo o poder do que estava prestes a fazer. Então ele virou a tela para ela. Ele disse, a voz embargada, este é o Rafael. O coração de Eulália parou. Na tela iluminada do celular estava o rosto de um menino de uns 7 anos, sorrindo para a câmera, os cabelos cacheados e escuros bagunçados pelo vento. Ele estava em um parque com uma bola de futebol debaixo do braço. Por um instante ela viu um estranho. 6 anos haviam transformado seu bebê em um menino que ela não conhecia. Mas então ela olhou mais de perto e ela viu. Estava ali, nos olhos. Eram os mesmos olhos grandes e expressivos de seu Gael. A mesma forma, a mesma intensidade que ela via em suas próprias fotos de bebê. O sorriso era mais largo, os dentes maiores, mas o jeito que o canto da boca se curvava para cima era o mesmo. Era o sorriso do seu pai. Meu filho, ela sussurrou, a mão voando para a boca para abafar um soluço. As lágrimas vieram sem controle, gotas quentes que caíam em suas mãos trêmulas. Ela estendeu o dedo e tocou a tela, acariciando o rosto digital do menino. São os olhos dele, são os olhos do meu Gael. Era ele. A dúvida que ainda restava se dissolveu completamente, substituída por uma certeza avassaladora e dolorosa. Aquele era seu menino. Constantino observava a cena, o peito apertado de remorso. Ele é um bom garoto, Eulália. É inteligente, um pouco quieto às vezes, mas tem um coração enorme. Ele engoliu em seco. Eu vou pagar por tudo. Um exame de DNA. Os melhores advogados. O que for preciso. Nós vamos provar que ele é o Gael. A promessa dele era um bálsamo para a alma ferida de Eulália. Ela concordou, incapaz de falar, apenas olhando para a foto, tentando memorizar cada detalhe do rosto que o tempo havia roubado dela. Naquele momento, enquanto eles selavam aquele pacto silencioso, soaram 2 batidas na porta. Senhor Velasco, sou eu, Ricardo. Sua assistente ligou, disse que o senhor sofreu um acidente. O pânico surgiu nos olhos de Constantino. Ele olhou para Eulália, depois para a porta. Rápido! Ele sussurrou para ela. Não diga nada sobre isso. Finja que é uma colega de trabalho da empresa de limpeza que veio ver como eu estava. Por favor, confie em mim. Eulália enxugou o rosto rapidamente, tentando se recompor. Ela apenas concordou com um gesto. A porta se abriu e um homem de terno entrou. Ricardo, o assistente de Constantino, entrou no quarto com uma expressão preocupada, que logo se transformou em surpresa ao ver Eulália ao lado da cama. Constantino, percebendo a situação, agiu rapidamente. Sua mente, acostumada a comandar, assumiu o controle. Ricardo, que bom que veio, disse Constantino, a voz calma e no controle, apesar da dor que sentia. Esta é Eulália. Foi ela quem me encontrou e chamou a ambulância. Eu estava apenas agradecendo a ela por ter salvado a minha vida. Ah, sim. Senhora, muito obrigado, disse Ricardo, olhando para Eulália com uma curiosidade profissional. Eulália apenas murmurou de nada, sentindo o rosto queimar. Sentia-se pequena e fora de lugar com seu uniforme simples de faxineira diante daquele homem de terno impecável. Ricardo, eu preciso que você resolva algumas coisas para mim, continuou Constantino, já dispensando o assunto. Cancele minhas reuniões pelo resto da semana e, por favor, ligue para a agência de segurança. Quero um relatório completo sobre o que aconteceu. Use o que for preciso. Ele fez uma pausa. Ah, e cuide da imprensa. Não quero meu nome em lugar nenhum. Sim, senhor. Imediatamente, respondeu o assistente, já pegando o celular. Ele lançou um último olhar para Eulália e se retirou, fechando a porta. Assim que ficaram sozinhos, a tensão no quarto diminuiu. Constantino se virou para Eulália, a urgência de volta em seu olhar.
Isso vai ser complicado, ele disse. Meu mundo é cheio de gente curiosa. Precisamos agir com cuidado. Mas antes de qualquer coisa, antes de advogados e exames, eu acho que você precisa vê-lo, de verdade. O coração de Eulália deu um salto. Vê-lo? Como? Amanhã, na saída da escola, planejou Constantino. Vou pedir para um motorista de confiança buscá-la. Ele a levará até lá. Você poderá ficar dentro do carro, observando de longe. Ninguém vai desconfiar. Você precisa ter certeza com seus próprios olhos. A ideia era aterrorizante e maravilhosa. Vê-lo em carne e osso, depois de tanto tempo. Constantino pareceu ler seus pensamentos. Sua expressão se suavizou. Eu preciso te dizer uma coisa, Eulália. O Rafael, ele é um menino incrível, mas ele tem uma tristeza nos olhos, algo que eu nunca consegui alcançar. Ele engoliu em seco. Às vezes à noite ele tem pesadelos. E ele já me perguntou mais de uma vez sobre a mãe de verdade dele. Como se ele sentisse, como se ele soubesse que algo está faltando. Cada palavra de Constantino era dolorosa e, ao mesmo tempo, um abraço para Eulália. Doía saber que seu filho sentia essa falta, mas, ao mesmo tempo, validava seu elo. O instinto dele, a intuição infantil, o mantinha conectado a ela. No dia seguinte, conforme o combinado, um carro preto e discreto parou em frente ao prédio simples onde Eulália morava. Ela entrou no banco de trás, as mãos suando frio. Durante todo o trajeto até a escola, no bairro Nobre, ela não disse uma palavra, apenas olhava pela janela, o estômago revirado de ansiedade. O motorista estacionou do outro lado da rua, em frente aos grandes portões de ferro de uma escola imponente. É aqui, senhora. Temos uma boa visão. Eulália olhou. Mães e pais elegantes, motoristas e babás se acumulavam na calçada. Uma cena de um mundo que não era o seu. Então, o sinal tocou e os portões se abriram. Uma multidão de crianças uniformizadas começou a sair, rindo e correndo. Eulália sentiu o ar faltar. Seus olhos procuravam desesperadamente no meio de tantos rostos infantis. Onde ele estava? E se ela não o reconhecesse? E então ela o viu. Ele não estava correndo. Caminhava devagar, de mãos dadas com um homem que devia ser o motorista de Constantino. A mochila azul parecia pesada demais para seus ombros pequenos. Ele olhava para os próprios pés enquanto andava, o cabelo cacheado balançando a cada passo. Era ele, a imagem da foto, mas agora com vida, com movimento, com uma alma visível. Era seu Gael. Uma onda de amor tão forte a atingiu que ela perdeu o fôlego. 6 anos de dor, de saudade, de perguntas, tudo pareceu se concentrar naquele único momento. Ele estava a poucos metros de distância, tão perto, mas em um universo completamente diferente. Com vontade de abrir a porta do carro, de correr, de se ajoelhar na frente dele e dizer seu nome era quase insuportável. Mas ela ficou parada, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela viu o que Constantino havia dito. Havia uma melancolia em seu jeito de andar, uma solidão que nenhuma roupa cara ou escola de luxo poderia disfarçar. Ele não sorria como as outras crianças. O menino entrou em um carro que esperava por ele. A porta se fechou. E o carro partiu, levando-o para longe dela mais uma vez. Eulália ficou ali, olhando para a rua vazia, o peito doendo com uma intensidade que ela não sabia ser possível. Vê-lo tinha sido a maior alegria e a maior tortura de sua vida. E agora, mais do que nunca, ela sabia que não descansaria até tê-lo em seus braços outra vez. Naquela noite, o telefone de Eulália tocou. Era Constantino. Ele já tinha saído do hospital e estava se recuperando em casa. A voz dele, embora ainda um pouco cansada, era firme. Eulália, como você está? Eu o vi, Constantino. Ela respondeu, a voz embargada, as imagens da tarde ainda frescas em sua mente. Eu vi o meu filho. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio de respeito. E você tem certeza? Absoluta.
Ela disse sem hesitação. Não há nenhuma dúvida no meu coração. É o meu Gael. Constantino soltou um longo suspiro. Eu imaginei. Eu sinto muito por ter feito você passar por isso. Ele fez uma pausa. O próximo passo é o mais delicado. Nós não podemos simplesmente contar a ele. Rafael é uma criança sensível. Precisamos prepará-lo. Nos dias que se seguiram, Constantino começou a fazer exatamente isso. Em uma tarde, enquanto montavam um quebra-cabeça na sala de estar, ele tocou no assunto com cuidado. Filho, lembra que nós já conversamos sobre a sua história, sobre como você veio morar comigo? Ele começou. Rafael, que agora tinha 7 anos, olhou para ele com seus olhos grandes e sérios. Sim, você disse que eu não tinha uma família e você me encontrou. Isso. Mas toda criança tem uma primeira família, mesmo que por pouco tempo, explicou Constantino, o coração apertado. E se eu te dissesse que eu acho que encontrei uma pessoa que te conheceu quando você era um bebezinho, antes mesmo de vir para cá? A curiosidade brilhou no rosto do menino. De verdade, pai. Quem? Uma amiga minha, alguém muito especial, disse Constantino. Talvez um dia desses vocês possam se conhecer. O que você acha? Rafael pensou por um momento e depois deu de ombros, um gesto que era uma mistura de timidez e interesse. Acho que tudo bem. 2 dias depois, no sábado, Constantino ligou para Eulália. Está na hora, ele disse. Ele está preparado, não para saber de tudo, mas para te encontrar. Estaremos no Parque Ibirapuera esta tarde, perto do parquinho. Ele adora os balanços. Apenas apareça, como se fosse um acaso. Eu cuidarei do resto. Eulália sentiu um frio na barriga. O dia que ela tanto sonhou e temeu havia chegado. Ela passou mais de 1 hora em frente ao seu pequeno guarda-roupa, uma tarefa que normalmente levava 2 minutos. O que ela deveria vestir? Queria parecer normal, gentil, uma pessoa que não assustaria uma criança. Acabou escolhendo um vestido florido simples e sapatilhas. O caminho até o parque foi uma tortura de ansiedade. E se ele não gostasse dela? E se ele a rejeitasse? Ela chegou e de longe os viu. Constantino estava empurrando Rafael no balanço. O som da risada do menino, um som que ela não ouvia há 6 anos, viajou pelo ar e a atingiu em cheio. Era a melodia mais linda do mundo. Ela ficou ali, paralisada por alguns instantes, apenas ouvindo e observando. Tomando coragem, ela começou a caminhar lentamente na direção deles, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Constantino a viu se aproximando e deu um sorriso sutil, um sinal de encorajamento. Quando ela estava a poucos metros de distância, ele parou o balanço. Olha, filho, lembra daquela minha amiga que eu te falei? Parece que ela está aqui. Rafael pulou do balanço e se virou. E então seus olhos encontraram os de Eulália. O mundo ao redor dela desapareceu. O barulho das outras crianças, o sol da tarde, tudo se apagou. Havia apenas o rosto do seu filho, olhando para ela com uma curiosidade profunda e quieta. Não houve um susto, nenhuma reação dramática, apenas um momento de conexão silenciosa, um reconhecimento que não vinha da memória, mas de um lugar muito mais fundo, da alma. Eulália sentiu as lágrimas se formando, mas sorriu, o sorriso mais genuíno e doloroso de sua vida. Olá, Rafael. Ela conseguiu dizer, a voz um sussurro. O menino não respondeu imediatamente. Ele inclinou a cabeça para o lado, estudando o rosto dela com uma seriedade que não pertencia a uma criança de 7 anos. Então, ele falou, a voz baixa e clara, as palavras que mudariam tudo. Eu sonho com uma moça bonita como você. O ar saiu dos pulmões de Eulália em um soluço que ela não conseguiu segurar. Era isso. Era a confirmação que sua alma precisava. Não era uma invenção de sua cabeça, não era apenas o desejo de uma mãe. Seu filho, de alguma forma inexplicável, também sentia a falta dela. Ele sonhava com ela, e agora ela estava ali, bem na frente dele. As lágrimas que ela segurou com tanta força agora corriam livremente por seu rosto.
Ela não conseguia falar, apenas olhava para o menino, seu menino, que a olhava de volta com uma calma que parecia vir de outro mundo. Constantino, que observava a cena a poucos passos de distância, sentiu um aperto no peito. Ele viu a conexão, real e inegável. Ele sabia, naquele instante, que não havia mais como voltar atrás. A verdade precisava ser dita, ali mesmo, sob o sol da tarde. Com um gesto suave, ele se aproximou. Vamos sentar um pouco naquele banco. O que vocês acham? Ele sugeriu, a voz gentil. Ele guiou os dois até um banco de madeira debaixo de uma árvore frondosa. Sentou-se e Rafael instintivamente se sentou ao seu lado, mas seus olhos nunca deixaram Eulália, que se sentou na outra ponta. Havia um espaço entre ela e o menino, um espaço de 6 anos que precisava ser preenchido com palavras. Constantino começou falando diretamente com Rafael, mas com o olhar indo de vez em quando para Eulália. Filho, o que você disse para a Eulália agora foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Sabe, às vezes o nosso coração sabe das coisas muito antes da nossa cabeça entender. Rafael continuava quieto, processando. Lembra que eu te falei que ela te conheceu quando você era um bebê? Continuou Constantino. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com o maior cuidado do mundo. A verdade, Rafael, é que a Eulália é a sua primeira mamãe. A mamãe que te segurou no colo quando você nasceu, a que cantava para você dormir. O menino olhou de Constantino para Eulália, a pequena testa se enrugando levemente em concentração, não em confusão. Minha primeira mamãe? Ele perguntou, a voz fininha. Mas você é o meu pai. E eu sempre serei o seu pai, garantiu Constantino com um sorriso triste. Eu te amo mais que tudo, mas antes de eu te encontrar, você estava com ela. Foi a vez de Eulália falar. Ela encontrou sua voz, trêmula, mas cheia de todo o amor que guardou por anos. Sim, meu amor, eu sou sua mãe, disse ela, o coração se abrindo. E eu nunca, nem por um único dia deixei de pensar em você. Eu te procurei todos os dias. Houve uma confusão muito grande, filho, explicou Constantino, simplificando a tragédia em uma linguagem que uma criança pudesse entender. E vocês se perderam um do outro. Foi um acidente triste. E eu tive a sorte de te encontrar e de cuidar de você. Mas a sua mamãe, Eulália, ela nunca, jamais desistiu de te encontrar. Rafael absorveu tudo em silêncio por um longo momento. Ele olhou para o rosto de Eulália, para as lágrimas que ainda escorriam, para o sorriso que ela tentava manter. Ele viu a moça dos seus sonhos, mas agora ela tinha um nome: Mamãe. Com a sabedoria que só as crianças possuem, ele pareceu entender tudo. Ele se virou para Eulália no banco. Então, é por isso que eu sonho com você? Ele perguntou. Você é a mamãe dos meus sonhos? Eu acho que sim, meu anjo, respondeu Eulália, a voz quebrando em um soluço de pura felicidade. Naquele momento, a lógica infantil de Rafael tomou a decisão mais simples e mais profunda. Ele se levantou do banco, caminhou pelo pequeno espaço que os separava e, sem hesitar, jogou seus bracinhos ao redor do pescoço de Eulália. Eulália o abraçou de volta, afundando o rosto em seus cabelos cacheados, sentindo o cheiro dele, o calor do seu corpo pequeno contra o dela. Era real. Depois de 6 anos, seu filho estava em seus braços. Ela chorou abertamente, um choro de dor e de alegria, de perda e de reencontro. Então Rafael se aninhou mais perto e sussurrou em seu ouvido as palavras que eram a cura para todas as suas feridas. Eu sabia que você viria me buscar. Constantino, que assistia a tudo, não conseguiu mais se segurar. Ele virou o rosto para o lado, para que eles não o vissem, e as lágrimas que ele vinha prendendo finalmente caíram. Eram lágrimas de culpa, pelo erro que ele cometeu, mas também eram lágrimas de uma emoção avassaladora. Ele tinha sido parte de uma grande injustiça, mas o destino, de alguma forma, o colocou no caminho para consertá-la.
Ele via ali, naquele abraço, não o fim de sua família, mas talvez o começo de algo novo, algo que ele nunca imaginou ser possível. Naquele banco de parque, o mundo começou de novo. Depois de um longo tempo, Eulália finalmente soltou Gael de seu abraço, embora nunca o soltasse de verdade com as mãos. Constantino, com o rosto marcado pelas lágrimas, se aproximou e se ajoelhou na frente do menino. Filho, que tal nós três irmos tomar um sorvete para comemorar este dia? Gael olhou para Eulália, como se pedisse permissão. Ela sorriu, um sorriso genuíno, e concordou. Eu adoraria. Foi a primeira decisão que tomaram juntos. A primeira de muitas. Os meses que se seguiram foram um período de redescoberta e de uma delicada construção. Eles estabeleceram uma rotina que parecia funcionar para todos. Durante a semana, Gael, como Eulália insistia em chamá-lo, continuava na sua rotina com Constantino, na casa enorme e na escola particular. Mas os fins de semana pertenciam a ela. Eulália o buscava na sexta-feira e o levava para seu mundo. Na sua pequena e humilde casa, Gael parecia se transformar. Ele, que era tão quieto e sério na sua vida de luxo, se tornava um menino curioso e falante. Ele se encantava com as coisas mais simples, o bolo de fubá que Eulália fazia, o barulho dos vizinhos, as histórias que ela contava sobre sua própria infância. Mãe, aqui o céu parece mais perto, ele disse uma noite, enquanto olhavam as estrelas da pequena janela do seu quarto. Eulália o abraçou forte, o coração transbordando. Ele estava se lembrando não só dela, mas de uma parte de si mesmo que havia ficado adormecida. Aos poucos, as fronteiras entre os dois mundos começaram a se dissolver. Constantino insistiu que Eulália passasse mais tempo em sua casa durante a semana. Ele precisa de você aqui também, ele dizia. No começo, ela se sentia deslocada, uma estranha na mansão silenciosa, mas ver o rosto de Gael se iluminar quando ela chegava fazia qualquer desconforto valer a pena. Era nas noites, depois que Gael dormia, que a conexão entre Eulália e Constantino se aprofundava. Sentados na varanda, eles conversavam por horas. Falavam sobre o menino, sobre as pequenas coisas que ele fazia e dizia, maravilhados com a facilidade com que ele havia aceitado sua nova realidade. Eu nunca o vi tão feliz, Eulália, Constantino confessou em uma dessas noites olhando para ela. O jeito que ele ri com você é diferente, é um som que vem de dentro. Ele só está se sentindo completo, ela respondeu com simplicidade. Nós dois estamos. As conversas foram se tornando mais pessoais. Ele contou sobre a solidão que sentia antes de Gael chegar, a pressão de comandar um império. Ela contou sobre os anos de luta, os empregos que teve, a esperança que quase morreu, mas nunca desapareceu por completo. A dor que eles compartilhavam era o alicerce de uma nova intimidade. Ele, com seus 35 anos e sua maturidade empresarial, admirava a força e a resiliência daquela mulher de 28 anos. Ela, por sua vez, começou a ver além do homem que cometeu um erro terrível. Viu um pai devotado, um homem gentil e profundamente arrependido. O sentimento entre eles crescia de forma natural, inevitável. Uma tarde de domingo, os três estavam no jardim da casa de Constantino. Gael corria atrás de uma borboleta, a risada preenchendo o ar. Eulália o observava, sentada na grama, o rosto iluminado pelo sol e pela alegria pura. Constantino a olhava e sentiu algo se mover dentro dele. Era mais que gratidão. Era admiração, era carinho. Era um desejo intenso de cuidar dela, de fazê-la feliz, de apagar toda a dor que ela já havia sentido. Mais tarde, quando Gael adormeceu no sofá entre eles, Constantino se aproximou de Eulália. Você transformou esta casa, ele disse em voz baixa. Você trouxe vida para cá. Nós três fizemos isso. Ela corrigiu suavemente. Ele estendeu a mão e, com uma delicadeza que a surpreendeu, tocou o rosto dela,
o polegar acariciando sua bochecha. Eulália, Ele não precisou terminar. Ela viu tudo nos olhos dele, o arrependimento, o pedido de perdão, mas também a promessa de um futuro. E em seu próprio coração, ela sentiu uma resposta que não esperava. Ela se sentia segura com ele, sentia um carinho que se transformava rapidamente em algo mais profundo. Naquele silêncio, unidos pelo amor que ambos sentiam pela mesma criança, um novo tipo de amor, um amor nascido da redenção e do perdão, começou a florescer. E ambos sabiam, sem precisar dizer, que aquela família reconstruída era apenas o começo de sua história. Um ano se passou. Um ano de primeiras vezes, de curas silenciosas e de uma felicidade que antes Eulália e Constantino só conheciam em sonhos. A casa que antes era apenas de Constantino, agora era um lar vibrante, cheio das risadas de Gael e do amor que crescia entre os três. Em uma noite de sexta-feira, depois de colocarem Gael para dormir, os dois estavam sentados na sala, o silêncio confortável preenchido apenas pelo som suave da chuva lá fora. Constantino se virou para Eulália, o olhar sério e mais terno do que nunca. Eulália, eu estive pensando muito sobre a minha vida, ele começou, a voz baixa e cheia de emoção. Você e o Gael, vocês não apenas me perdoaram por um erro que cometi, vocês me salvaram de mim mesmo. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Eulália sentiu seu coração acelerar. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não era grande nem chamativa. Dentro, um anel simples, com uma única e delicada pedra. Eu te amo, Eulália. Eu te amo pela sua força, pela sua bondade, pelo jeito que você nunca desistiu. Eu amo a mãe que você é e a mulher que você se tornou. Eu não quero mais ser apenas o pai do seu filho e o homem que te deve a vida. Eu quero ser o seu marido. Eu quero ser a sua família, oficialmente para sempre. Você quer casar comigo? Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, Eulália não conseguiu fazer nada além de concordar repetidamente, a voz presa na garganta. Sim, ela finalmente sussurrou. Sim, eu quero. O casamento foi exatamente como eles eram. Simples, verdadeiro e cheio de significado. Aconteceu 2 semanas depois, no jardim da casa deles. Não havia centenas de convidados, apenas um pequeno grupo de amigos próximos e a família recém-unida. Eulália usava um vestido branco, leve e fluido, que dançava com a brisa suave. Ela não se parecia em nada com a faxineira de uniforme que Constantino conheceu, mas seus olhos carregavam a mesma força e profundidade. Constantino a esperava perto de um arco de flores, o coração batendo mais forte do que em qualquer reunião de negócios. O momento mais emocionante da cerimônia veio quando o juiz de paz pediu as alianças. Gael, impecável em um pequeno terno, caminhou orgulhosamente pela grama. Em suas mãos, ele carregava uma pequena almofada com os 2 anéis. Ele parou na frente deles, o rosto iluminado por um sorriso que mostrava que ele entendia perfeitamente seu papel ali. Ele entregou um anel para Constantino e outro para Eulália, o elo vivo que unia seus pais para sempre. Mas a nova vida deles não era apenas sobre sua felicidade. Constantino, fiel à sua promessa de redenção, usou seus recursos para criar algo maior. Meses depois do casamento, eles inauguraram um pequeno escritório no centro da cidade. Na porta de vidro, lia-se: Fundação Recomeçar. Lá dentro, Eulália, agora coordenadora do projeto, estava em frente a um grande quadro branco, cheio de fotos de crianças desaparecidas e notas sobre casos em andamento. Ela não era mais uma vítima da tragédia. Ela era uma agente de mudança. Cada família que nós ajudarmos a reunir, disse Constantino parado ao lado dela, a mão em seu ombro, será uma forma de honrar a nossa história, de transformar a dor em esperança para outras pessoas. Ninguém mais vai se sentir invisível como eu me senti,
disse Eulália, olhando para o quadro com uma determinação de ferro. Ninguém mais vai ter sua dor ignorada. Nós vamos lutar por cada uma delas. Naquela noite, de volta para casa, a rotina que eles tanto amavam se repetiu. Os três, espremidos no grande sofá da sala, liam uma história de aventura. Gael estava aninhado entre eles, a cabeça encostada no ombro de Eulália, uma das mãos segurando a de Constantino. O som da chuva lá fora era o mesmo da noite do pedido, mas agora as alianças em seus dedos brilhavam suavemente sob a luz do abajur. A faxineira que salvou um milionário no lixo e o empresário que foi salvo por ela haviam encontrado muito mais do que um final feliz. Eles encontraram um propósito. E olhando para o futuro, com décadas de vida pela frente, eles sabiam que sua história de amor, nascida de uma perda profunda, era a prova de que até mesmo das cinzas mais escuras, a mais bela das famílias podia recomeçar. Para toda mulher que já guardou uma dor silenciosa no peito, que já chorou escondido e que mesmo nos dias mais escuros manteve acesa uma pequena chama de esperança no coração. A história de Eulália, Constantino e Gael nos lembra de uma verdade profunda. O destino muitas vezes não faz barulho. Ele não anuncia sua chegada. Às vezes, o maior milagre de sua vida não vem como um raio de sol, mas como um sussurro no meio da escuridão, no lugar mais quebrado e improvável que se possa imaginar. Esta história nos ensina que o amor de uma mãe é um fio invisível e inquebrável, que conecta almas através do tempo e da distância, guiando um reencontro que a lógica não pode explicar, mas que a fé sempre soube que era possível. Ela nos mostra que a redenção é real, que um erro do passado não define o caráter de um homem, mas sim sua coragem para consertá-lo. E que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que veja suas cicatrizes e, em vez de fugir, decida ficar e ajudar a curá-las. Que a sua dor mais profunda pode, um dia, se transformar no seu propósito mais bonito, e que nunca, jamais é tarde para um recomeço. Pois as maiores alegrias e o amor mais puro muitas vezes não estão no início da nossa jornada, mas nos aguardam pacientemente depois das curvas mais difíceis, prontos para nos dar a paz e a família que sempre merecemos. A sua história ainda está sendo escrita, e acredite, os capítulos mais lindos podem estar prestes a começar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!